Yahweh. Aquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, Yahweh. O único nome que salva. Atos 4:12. Se você quer saber a origem do nome Deus, assista o vídeo YHWH e o absurdo das religiões que está no meu canal Juarez C. Vital. Se você quer prova que os batismos nas águas, batismo com o Espírito Santo, etc., são coisas inventadas pela Igreja Católica que matava, queimava, enforcava os profetas do Altíssimo, isso está muito nítido nos livros de história. Todo homem, toda mulher que estudou sabe disso. Se você quer saber sobre isso, assista ao vídeo YHWH e o fim do mundo. Se você quer saber o que vai acontecer daqui para frente no mundo, assista o vídeo Um Paraíso na Terra. Se você quer ir além, assista o vídeo Surpresa Mundial. Eu tenho mais de 150 vídeos no meu canal Juarez C. Vital. Eu afirmo a vocês que sou um homem que nasci em extrema pobreza, próximo ao Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. Trabalhei duro, puxando enxada, na roça, né? Carpindo ali. Trabalhei muito doído. Eu não tinha condições financeiras, andava vários quilômetros para trabalhar uma diária para alguém. Puxava enxada o dia todo, né? Naquele tempo era só 1 hora para almoçar, né? Parava 11 horas para almoçar, de 11 ao meio-dia, e depois já pegava de novo no cabo da enxada, trabalhava o dia todo. Tinha que trabalhar muito para sobreviver, né? Era difícil. E ganhava bem pouquinho na época. Na época, uma diária era equivalente a 1 quilo de carne. Só que a carne, na época, o preço era bem baixo, né? Hoje o gado subiu muito de preço. Na época, o preço da carne era baixo, né? Então a gente não ganhava quase nada. Eu tenho abordado muitos assuntos que a população mundial não conhece. Por quê? Eu já disse como eu nasci em extrema incapacidade, extrema inocência nesse mundo. Eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não enxergava nada. Só que desde novo o Pai foi me mostrando que eu estava nesse mundo para prestar um serviço a Ele. E como eu vim de uma inocência total, numa incapacidade total, o Altíssimo vai me mostrando as coisas aos poucos. É como uma criança que nasce e aos pouquinhos vai começando a aprender as coisas. Assim eu estou aprendendo. Eu sou um aprendiz daquele que fez os céus, a terra e a fonte das águas, o preciosíssimo Yahweh. Muito bem, eu quero abordar um assunto aqui. A população mundial acredita ser toda a Bíblia verdadeira. Eu também acreditava. Eu tinha tanto respeito por ela que eu tomava banho para a ler. Até o Altíssimo me fazer saber que esse livro é um livro perigoso. Quem está governando o mundo aqui é Ra-Satã, é Satanás. E Ra-Satã, Satanás, ele baniu do mundo todas as literaturas originais. É tanto que hoje não existe mais hebraico original. Tem 2 hebraicos aí, eles dizem que um é original e que o outro, um é antigo, né? E o outro é moderno. Não. O Altíssimo me fez saber que todos são modernos. Os originais, Ra-Satã baniu do mundo. E aí o Altíssimo me fez saber que Ra-Satã consumiu com as escrituras originais e fez um livro chamado Bíblia,
Lógico, um pescador experiente, para pegar o peixe, ele vai colocar iscas nos anzóis, para pegar peixe, né? Assim eles fizeram, eles pegaram um pouco das escrituras originais e misturaram no livro. Mas a maioria do livro é mentira e eu provo que tem contradições de Gênesis e Apocalipse. Se alguém duvida, é só assistir o vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse, que está no meu canal Juarez C. Vital. Lá eu mostrei muitas contradições, não mostrei todas, porque se for mostrar todas dá um outro livro. Mas nesse vídeo eu quero abordar um assunto aqui muito forte. É um assunto conhecido da população, porém a população não sabe de que se trata. Vamos lá. Eu quero falar de Adão e Eva. E eu quero provar que o Altíssimo não fez o homem de barro. É? Sim. Só que, veja bem, no princípio, dizem que havia Adão e Eva, é a história da Bíblia. Caim e Abel, vou falar do jeito que está na Bíblia. Aí Caim matou Abel por inveja, né? E diz que quando Caim matou Abel, que o Altíssimo apareceu a ele e perguntou para ele o que fizeste com o teu irmão, que o sangue do teu irmão clama a mim desde a terra que abriu a boca para engolir o sangue do teu irmão. E daí ele disse, sou eu por acaso guardador do meu irmão? É o que está na Bíblia. Aí o Altíssimo falou para Caim, olha, quando lavrares a terra, ele primeiro disse, o sangue do teu irmão clama a mim. Então, quando lavrares a terra, não te darei mais a tua força, tu serás fugitivo e vagabundo na terra. E quando lavrares a terra, não te darei mais a tua força. Aí, na Bíblia diz que Caim falou assim, quando lavrares a terra, não terei mais a minha força. Mas qualquer um que me achar, me matará. Aí dizem que o Altíssimo colocou um sinal em Caim para que não o matasse qualquer um que o achasse. Muito bem, eu não vou me aprofundar muito nisso, vou ficar meio no raso. Mas veja bem, só existia Caim e Abel, Adão e Eva. Caim matou Abel. Aí ficou Caim, o pai dele e a mãe dele. Mas então o Altíssimo colocou um sinal em Caim para que não o matasse qualquer um que o achasse. Mas quem ia matar ele? O pai dele e a mãe dele? Aí não bate. A história não bate. Aí logo em seguida Caim sai dali, vai para a terra de Nod, que era uma terra longínqua, uma terra muito longe, e lá casou. Epa! Então existia o tal de Nod e lá tinha mais gente. Então a história não bate. É o que eu disse. Essa Bíblia é um caos. Tá? No vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu mostrei, por exemplo, num lugar na Bíblia, o rei Saul se suicida. Em outro, ele foi o Amalequita que matou ele. Em outro, os filisteus que o matou. Mas e aí? 3 versões. Está lá no vídeo YHWH e os 4 cavaleiros do Apocalipse, eu dei capítulos e versículos. Josias é o pai de Jeconias, lá na frente ele é o avô. Sara é nora de Tera, que Tera era o pai de Abraão, lá na frente ela é filha. Então, eu mostro esse tipo de coisa de Gênesis e Apocalipse. Ah, que Deus olhou lá do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Aí eu dou o capítulo e o versículo no vídeo. Então não tem nenhum justo na terra. Depois, e havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, que era justo e íntegro. Ué, não tinha nenhum, já agora está tendo tal de Jó, que também não pode ser Jó, porque a letra J só tem 500 e poucos anos de existência. E ele tem 6.000 anos que nasceu, então o nome dele é outro. É Yuvi. Não estou dizendo que não existiu o personagem, porém o nome do personagem era outro. É igual o nome Jesus, é sem lógica. Os Jotas têm 500 e poucos anos de existência. É só você pesquisar, você vai ver que eu não estou mentindo.
E o Messias tem mais de 2000 anos que nasceu. Então, eu não estou dizendo que não existiu o Messias. Porém, o nome do Messias não tem nunca como ser Jesus. O nome do Messias é Yahushua. Ah, o nome do Pai que fez o céu, a terra e a fonte das águas é Jeová. Mas como? Se nem J existe lá em Israel até hoje. Lá no país de Israel, onde nasceu o Messias, de onde veio as Escrituras, não tem J até hoje. Então não tem como ser Jeová, ser Jesus, ser João. O nome do Pai que fez o céu, a terra e a fonte das águas é Yahweh. Ah, mas então não é Deus? Deus como? Deus é uma estátua que tem no país da Grécia que é Zeus. Os gregos são adoradores de mais de 33 mil deuses. Eles são politeístas, adoradores de muitos deuses, mais de 33 mil. E o Deus dos deuses deles é Zeus, que é o mesmo Deus. A Igreja Católica, todo homem, toda mulher que estudou, sabe que no passado ela matava, queimava e enforcava os profetas do Altíssimo, que fez o céu, a terra e a fonte das águas. Aí você pega a Bíblia, tradução em português, João Ferreira de Almeida. O que era esse homem? Um padre. Mas será que esse povo que mata, queima e enforca os profetas que está trazendo a verdade? Eu acho que não. A Bíblia foi passado do hebraico para o grego, do grego para o latim. Então, os gregos são adoradores de mais de 33 mil deuses. E Roma, que adora muitos deuses, o deus dos deuses romanos é Júpiter. Aí na Grécia também não tem J até hoje. Eles pegaram o J de Júpiter, deus dos deuses romanos, o Êxodo de Zeus, fizeram Jesus, fizeram a estátua de Jesus e colocou no Rio de Janeiro, para o povo adorar. E aí como é que fica Êxodo 20, verso 4? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma, nenhuma semelhança, do que há em cima dos céus, olha lá, de estrela, pássaro, embaixo na terra, animais, nas águas debaixo da terra, peixes. Não as adorarás e nem lhes darás culto. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura do que há em cima nos céus, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Você não pode fazer imagem de estrela, de lua, de pássaro que está voando aí nos ares, de animais que estão andando na terra, de peixe, etc. Esses bonecos e tal que tem na sociedade, isso é tudo ídolo. O Altíssimo fala para não fazer imagem, estátua de nada. A Igreja Católica fez a estátua lá, tem lá no Rio de Janeiro o Cristo Redentor. Eu tenho pena, o povo é inocente, o povo tem muita gente boa enrolada nessas igrejas. Todas as religiões do mundo estão na contramão. O Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas é o Pai de toda a população. Foi Ele que criou todos os seres vivos. Porém, a população deixou o Altíssimo e foi adorar a coisas que Satanás inventou, ídolos inventados por Satanás. Observa Atos 4 e 12, só há um nome pelo qual se possa salvar. E nenhum outro há salvação, ou seja, só no original. O original veio do hebraico antigo, Yod-He-Vav-He, que em português é YHWH. E aí consumiram com a pronúncia para o povo não salvar, dizendo que é porque era muito forte para o povo não blasfemar. E o Altíssimo fez saber que não, consumiram com a pronúncia para que o povo não salvasse. Aí uma hora é Deus, outra hora é Jeová, outra hora é Emanuel, outra hora é Jesus, outra hora é Yahvé, outra hora é Javé, outra hora é Aparecida que pegaram no córrego, outra hora é Senhor que é o mesmo Baal, outra hora é Eterno que vem do Deus Éter. Aí, olha, foi longe. Muita idolatria. O povo está mergulhado na idolatria. O único nome que salva, Yahweh. Muito bem. Mas vamos lá. Colocaram na Bíblia que o homem foi feito do pó da terra. Que o Altíssimo fez um boneco, tá? Um boneco de barro. Olha só. Vamos agora aqui. Eu não sou melhor do que ninguém,
não sou mais sábio do que ninguém, não sou mais inteligente do que ninguém, eu nasci inocente igual os demais, eu não tenho culpa que o Pai que fez os céus, a terra e a fonte das águas, pega um homem leigo, sem autoconhecimento material, para mostrar o que vocês não vê. Mas mostrou para mim. Você acha que um ser supremo que constrói lua, constrói estrela, constrói o sol, constrói montanhas, os firmamentos, terras, árvores, aves, animais, vai pegar, amassar barro, fazer um boneco e soprar num boneco fogo de vida? Gente, isso é falar que o Ser Supremo não tem capacidade, não tem poder. Isso nunca aconteceu. Não, não. Aí desmancha o boneco para tirar uma costela para fazer uma mulher. Falar que ele não tem capacidade de fazer uma mulher então, é? Ele não podia fazer outro boneco já feminino? Olha, é o cúmulo dos cúmulos, essa história. Ah, mas seu Juarez, de que o homem foi feito? Vou falar algo aqui para você analisar. Você tem o direito de parar um pouco, refletir o que irei dizer. Você não é obrigado a aceitar nada. Não. Mas você foi o Altíssimo que fez o céu, a terra e a fonte das águas, que lhe deu o fôlego de vida. E se você ligar a tua mentalidade com ele, nele, com sinceridade, ele vai te iluminar. E vai lhe mostrar se o que vou dizer aqui é verdadeiro ou não. É simples. Vamos lá. Lá em Jó, que o nome também não é Jó, porque lá em Israel não tem Jó, até hoje não tem. Mas aí como é que o cidadão chamava Jó? Se a Bíblia foi escrita no hebraico, o Velho Testamento, lá no hebraico não tem J até hoje e o cidadão chamava Jó. Não tem lógica. Iuvi. Ah, Jacó, mas como? Como? Lá não tem J. Ial-Rukaf. José do Egito? Não tem como ser José. Ial-Russaf. Eu não estou dizendo que não existiam os personagens. Estou dizendo que trocaram os nomes dos personagens. Igual o Papa. João Paulo II. Eu não chamo João Paulo II. Ele é polonês, seu nome é Karol Wojtyla, mas por que troca os nomes? Bento XVI, nunca. Papa Bento XVI, nunca. Eusébio Ratzinger, tá. Papa Francisco, nunca. É Mário Jorge Gregório. Eles trocou tudo. É complicado, tá? Mas muito bem, vamos lá. Então, lá em o livro que vocês chamam de Jó, Iuvi, capítulo 5, versículo 7. E o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Olha, o que é uma faísca de uma brasa? Ó, coisinha mínima. Você acende um fogo, voa uma faísquinha, quase nada. O homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse várias vezes, achava que toda era verdadeira, acreditava que sim, até que o Pai me mostrou que não. Eles pegaram um pouco de verdades e misturaram no livro, mas a maioria do livro é mentira. E aí o Pai me faz saber o que é verdadeiro no livro e o que é mentira no livro. Ah, mas por que as profecias da Bíblia cumprem? Porque o conteúdo das profecias eles não mexeram. Eles sabiam que era verdade e que iam se cumprir, deixou-se cumprir para que o povo acreditasse que toda a Bíblia é verdadeira. Por isso que elas cumprem. Trocaram nomes, aquilo que era tal, mas o conteúdo eles deixaram. Para se cumprir, para o povo acreditar que toda a Bíblia é verdadeira. Que aí cumprindo as profecias, ele fala assim, não, Deus e Jesus é verdadeiro, Jeová é verdadeiro, Emanuel é verdadeiro. Inventaram vários nomes. Emanuel é um Deus cananeu que os babilônios adoravam.
Aí do El Cananeu inventaram o Papai Noel de mentira. Onde já se viu o coelho botar ovo de chocolate? Isso não existe. É o cúmulo dos cúmulos. Mas o povo estudado aí, chega 25 de dezembro, vai comprar ovo de Páscoa. É o cúmulo. Para começar, o Messias não nasceu em dezembro. Eu tenho vídeo aí que mostra isso. Mas tá, vamos lá. O homem nasce para o trabalho, como a faísca das águas, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Ou seja, o homem nasce para a escravidão. Quando vou falar Adão e Eva, que na verdade os nomes são outros. Tá. Eles erraram. Aí muitos dizem que foi sexo ali. Eles praticaram relação sexual. Isso não é verdade. Observa que eles foram lançados fora do jardim para que não continuasse comendo da árvore, do fruto da árvore da vida, para não ficar no pecado para todo sempre. Então era um fruto mesmo. Depois que eles pecaram, foi tirado lá de dentro, para eles não continuarem comendo do fruto e ficar no pecado por toda a vida. Aí foi colocado os mensageiros do Altíssimo ao redor, para não permitir eles entrar, senão eles iam comer daquele fruto e aí não ia ter mais jeito na vida deles, ia ficar no pecado a vida inteira. Então era um fruto mesmo. Ah, mas o senhor está dizendo, você fala como quiser, que o Altíssimo não fez o homem de barro. Não, não fez mesmo. Ah, mas a história de Adão e Eva então é furada? É. Da forma que está na Bíblia, é. Mas então como o Altíssimo criou os homens e as mulheres? Veja bem. Dizem que o Altíssimo fez um boneco de barro, soprou nele o fogo de vida e ele se tornou alma vivente. Depois desmanchou ele para tirar uma costela para fazer uma mulher. Isso é o cúmulo. Então ele teve que desmanchar o boi para fazer a vaca? Teve que fazer um boneco também do boi? Não. Ele teve que fazer um boneco, um carneiro, para depois tirar a costela dele para fazer uma ovelha? Hã? Ele teve que fazer um boneco de uma galinha, de um galo, e depois tirar a costela dele para fazer a galinha? Não bate. Então o Altíssimo de todos os animais, do cavalo, ter que fazer um boneco para depois tirar a costela para fazer uma égua? Gente, acorda. É história furada. Vamos lá. O homem nasce como as faíscas das brasas, o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó, Iuve, capítulo 5, versículo 7. Uma faísquinha que se levanta para voar. No decorrer da Bíblia, diz que nós somos semelhança do Altíssimo que fez os céus, a terra e a fonte das águas. Nós somos semelhanças de Yahweh. Mas o que é semelhança de Yahweh? Essa faísquinha de fogo que é você. O dia que você morre, esse corpo que é carne, sangue, osso, matéria, fica no cemitério. Mas essa faísquinha de ouro volta para Yahweh porque pertence a Yahweh. Só que para voltar para Yahweh vai ter que passar por uma purificação. Essa faísquinha de ouro é você. Lá você tem um corpo idêntico a você, porém um corpo especial que passa a parede de um lado para outro, que não precisa de carro ou avião para viajar. Você tem um corpo especial. Essa faísquinha vai estar num corpo especial, que é você. Carne, sangue, osso, matéria, isso fica no cemitério. Nós somos dois. Ah, que ele vai vir nas nuvens, que tarará, papapá, dois estão no campo, um será deixado, levado o outro. Isso inventaram. O Altíssimo, ele
o Messias vai aparecer no meio do povo aí de forma surpreendente. É surpresa. Tá? 2 está no campo, um será levado, deixado o outro. Os 2 é você mesmo. O dia que você morre, o teu corpo fica, você vai. O destino vai depender daquilo que você plantou aqui. Porém, o projeto de salvação é para toda a população mundial. Quem plantar os bons frutos colherá. E quem maus frutos plantar, vai colher o mal. Mas lá na frente vai passar turbulência e tal, mas chegará um momento que todos entrarão no reino do Altíssimo. Uns mais ligeiros, outros mais devagar, né? Uns mais rápido e outros devagarinho. Mas o Altíssimo é o Pai de nós todos e não quer que ninguém pereça, mas que todos tenham uma vida infinita com Ele. E o trabalho é longínquo, mas o Pai vai nos ajudar, Ele sabe como trabalhar, a gente peregrina, sofre, mas vamos vencer. Mas muito bem. Segundo a medicina, quando uma mulher fica grávida, diz que vem bilhões de seres querendo entrar no útero da mulher, ou seja, querendo tomar forma humana e viver aqui nesse mundo. Mas então esses seres, eles estão conscientes aonde estão. Mas como é isso? Eu já disse em um vídeo que toda a população morava lá em cima nas alturas. Houve uma rebelião lá em cima, vieram para cá, ficaram aqui embaixo sem corpos, numa outra dimensão. E o corpo é uma forma das pessoas regenerar mais fácil e voltar para casa. E daí essas pessoas ficam querendo ter uma oportunidade de passar pelo corpo para regenerar e voltar para casa. Mas enquanto eles estão fora do corpo, eles sabem de tudo o que aconteceu. Porém, quando entra no corpo, fica na inocência. Mas aí diz que são bilhões de seres que vêm, mas só é permitido entrar aquele que é permitido. Tá. Mas, segundo a medicina, o que entra no útero da mulher é menor do que a cabeça de um alfinete, que é bem pequenininha. Olha, isso é você. A faísquinha. A faísquinha que se levanta para voar. É colocado ali. E ali se materializa no corpo. Com 9 meses nasce uma criança. Aí aos poucos vai entendendo e vai crescendo. Mas o que é colocado no útero da mulher para gerar uma criança? O líquido, água. Então, de que o homem foi feito? Lá em Gênesis, dizem que, eu vou falar do jeito que está na Bíblia, que quando o Altíssimo criou todas as coisas, dizem que, eu vou falar do jeito que está lá, que o Espírito do Altíssimo pairava sobre a face das águas. Olha, nós somos semelhanças de Yalro, faísquinha que se levanta para voar, pairava sobre a face das águas. Uma mulher, quando ela ganha uma criança, fala assim, a mulher deu à luz, ou seja, a criança abriu os olhos e chegou o firmamento. Viu a luz. E o Espírito do Altíssimo pairava sobre a face das águas. Lá em Gênesis, capítulo 1. E o Altíssimo disse, haja luz e houve luz. Ou seja, eles foram criados e viram a luz. Será que não foram criados das águas? Aí lá no Apocalipse, fala de uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Sentar quer dizer dominar. Eu tenho um vídeo que mostra aí.
A grande prostituta do Apocalipse 17, é o título do vídeo. YHWH e a grande prostituta do Apocalipse 17. E a prostituta do Apocalipse 17. Lá diz que a grande prostituta domina. Está sentada sobre muitas águas. Sentar quer dizer dominar. E lá na frente, que está fora de ordem, assim, e as águas que viste são povos, línguas e nações. Então o homem foi feito de quê? Segundo a medicina, a ciência, mais de 70% dos corpos humanos são água. Hã? O homem foi feito de quê? Ah, mas eu quero saber, tem pessoas que querendo saber demais. Então diga para mim de que foi feito as águas. Você não é sábio? Diz para mim o que o Altíssimo usou para fazer o sol. Você não é inteligente? Diz para mim o que o Altíssimo usou para fazer a lua, as estrelas. Você não diz que é sábio? Ah? Os homens vivem na inocência, mas também não precisamos ficarmos preocupados como e de que jeito o Altíssimo formou o homem, nem de que. Eu só estou aqui dizendo que de barro não foi. Que o Altíssimo fez um boneco de barro e soprou nele o fogo de vida, isso é mentira, inventaram. O Altíssimo disse, haja animais, houve animais, haja floresta, houve floresta, haja isso e houve aquilo. E o Espírito do Altíssimo pairava sobre a face das águas, e ele disse, haja luz e houve luz, ali houve os seres humanos. Quantos ele fez de uma vez? Não sei. Sei que não fez só um não, tá? Não. Não. O Altíssimo criou só uma vaca? Só um boi? Não. Ele criou vários e deu o direito deles, deu o direito de alguém usar eles para poderes aumentarem. Tá? Interessante, né? O Altíssimo, haja luz e houve luz. Ali os homens viram a luz. Hã? O Altíssimo Yahweh é muito bom. E tem me mostrado coisas surpreendentes. Eu só tenho a louvar o meu Pai lá nas alturas. Pela sua grande riqueza, pela sua grande bondade, pela sua grande pureza, pela sua grande força. E Ele está conosco e nos iluminará para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu deixo um abraço para todos vocês que estão inscritos no meu canal Juarez C. Vital. Que Yahweh possa conduzir vocês no bom caminho. Que assim seja.